Bíblia Sagrada. Primeiro vídeo, conhecendo a Bíblia. O segundo, a Bíblia, um livro inspirado por Deus. Terceiro, a diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante. Quarto, como manusear a Bíblia. Quinto, formas literárias da Bíblia. Sexto, o significado dos números da Bíblia. Sétimo, nome de Deus na Bíblia. Oito, Antigo Testamento. E o nono e último vídeo é o Novo Testamento. Então vamos para o primeiro vídeo, né? Conhecendo a Bíblia Sagrada, né? Só dando uma introduçãozinha aí. Caríssimos irmãos e irmãs, seja bem-vindo a este canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o estudo bíblico, sobre a Sagrada Escritura. Então a gente vai mergulhar na história da Bíblia, na Sagrada Escritura. E a gente vai destacar alguns pontos aqui no slide, como vocês estão vendo aí na tela do fundo. Ok? Então vamos lá, vamos começar com a leitura, né, na tela aí. Só diminuir aqui. E vamos lá. Está escrito aí 2 Timóteo 3, 14 e 17. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste, sabes de quem aprendestes. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabe que elas têm o cordão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação. Pela fé em Jesus Cristo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para aprender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14, 17. Então, aqui só para dar a introdução, a gente já vai iniciar nosso estudo. Um livro escrito em multidão, é o título aqui, é a Sagrada Escritura. Hoje, qualquer pessoa tem acesso ao livro mais famoso do mundo, a Bíblia Sagrada. Ela já foi traduzida para todas as línguas, aproximadamente em 1685 idiomas. Gente, para aí, vou repetir. Em 1685 idiomas. É muita coisa, viu? Por isso que é um livro mais lido do mundo. A Bíblia foi escrita por partes e em diversas etapas. Começou a ser escrita mais ou menos pelo ano de 1250. Antes de Cristo, no tempo de Moisés, quando o faraó Ramsés II governava o Egito. Então, muito interessante aí que a Bíblia foi passada por homens e mulheres na história da Bíblia, né? Então, assim, foi escrita pelo dedo do homem, mas inspirada por Deus, que fique bem claro isso, né? A última parte da Bíblia foi escrita no final da vida do evangelista e apóstolo São João, por volta do ano 100 depois de Cristo. Portanto, foram necessários 1350 anos para a Bíblia ser escrita. O Museu Britânico e a Biblioteca do Vaticano guardam as cópias mais antigas da Bíblia, ou seja, tem muitos livros que são escritos que está guardado lá no Museu Britânico Católico Vaticano, não é isso? Então, tem vários evangelistas, evangelista Judas, evangelista Maria Madalena, então tem vários livros ainda que não estão, sobretudo na Sagrada Escritura. O porquê eu não sei, só colocar os necessários para a nossa salvação, que são 73 livros, isso a gente vai ver mais na frente. Vamos passar adiante. No que foi escrita a Bíblia? No tempo que foi escrita a Bíblia, não existia papel como hoje, muito menos as máquinas impressoras. A Bíblia foi escrita à mão e em diversos materiais como cerâmica, papiro e pergaminho. A gente vai falar aí sobre cada um desses, viu? Cerâmica, conhecida como a arte mais antiga da humanidade. O barro servia para fazer desde vasos até chapas, nas quais se escrevia. Muitos textos bíblicos foram escritos nesses tijolos. Okay? Então, muito interessante, né? A cerâmica colocada as letras na cerâmica, né? Então, o papiro, planta originária do Egito. Nascia e crescia espontaneamente às margens do rio Nilo, chegando até a altura de 4 metros. Do Egito, o papiro passou para a Síria, Sicília e Palestina, onde foi escrita a Bíblia. Do papiro
era feita uma espécie de folha de papel para nela se escrever. Seu caniço era aberto em tiras e prensado, ainda úmido. O papiro era ainda usado na fabricação de barcos e cestos, não só na questão da escritura, mas barcos e cestos. Diziam que 3000 a.C. os egípcios já escreviam no papiro. Tais folhas eram escritas só de um lado e depois guardadas em rolos. Daí que veio a palavra Bíblia. A folha tirada do caule do papiro chamava-se Biblos. Igual livro, né? Biblium, livrinho, né? Chamado, como a gente conhece hoje, Bíblia. Os livros ou coleção de livros, né? Bíblia, que quer dizer biblioteca, são vários livros em um livro só, né? Como a gente já conhece. Aí tem um outro que fecha, né? Esses materiais que são 3, um tripézinho que forma a antiguidade da Bíblia, né? Como era escrita. O pergaminho, né? Feito de couro curtido de carneiro, começou a ser usado como papel na cidade de Pérgamo pelo rei Hermes II, 200 a.C. Pérgamo era uma importante cidade da Ásia Menor. Os egípcios, com inveja da grande importância da biblioteca de Pérgamo, não quiseram mais vender papiro para os moradores daquela cidade. Por isso, o rei de Pérgamo se viu obrigado a usar outro material para a escrita, que foi a pele de ovelha. O pergaminho se espalhou rapidamente para outras regiões. Os pergaminhos, assim como as folhas de papiro, não eram encadernados num livro como fazemos hoje, né? Como a gente conhece no livro de hoje. Os antigos ligavam umas folhas às outras e faziam rolos, né? Então, era basicamente isso, os livros da antiguidade. Como a Bíblia está dividida e em que língua foi escrita? Fala melhor. A Bíblia dividia-se em duas partes, né? Grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é formado por 46 livros escritos. Antes de Cristo, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico ou aramaico, mas menos o livro da sabedoria, o primeiro e o segundo. Macabeus e trechos dos livros de Daniel e de Esther, que foram escritos em grego. Então, esses são os critérios importantes, né? Uma curiosidade, do Antigo Testamento. Então, vamos para o Novo Testamento, né? Formado por 27 livros que contam a vida de Jesus e a formação da igreja. O Novo Testamento foi escrito em grego, menos o Evangelho de São Mateus, que foi escrito em aramaico. O hebraico era uma língua do povo hebreu, ou povo de Deus, era especialmente religiosa. O aramaico era uma língua usada no meio diplomático. No tempo de Jesus já não se usava mais o hebraico, e sim o aramaico. Na Bíblia, a palavra testamento tem um sentido de aliança, que é igual a antiga e nova aliança, né? Eu falo antiga e nova aliança. Toda a Bíblia gira em torno da aliança que Deus fez com seu povo. A aliança é um contrato muito especial, um pacto de amor entre as pessoas, um compromisso de fidelidade entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, essa aliança foi selada com um sinal visível. Decálogo. Decálogo significa 10 mandamentos, né? 10 mandamentos. A aliança foi gravada na pedra, estelada com sangue dos animais, é uma coisa muito profunda, né? A lei de Moisés. No Novo Testamento, a nova aliança é gravada no Espírito e selada com o sangue de Jesus. A nova aliança, ao contrário da antiga aliança, que era feita somente com o povo de Israel, é uma aliança universal, aberta a todos os homens que aceitam a proposta da salvação trazida por Jesus. Então, a antiga aliança é a promessa, a nova a sua realização, né? Então, é uma aliança que dá a promessa com a nova realização, a esperança que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é a plena realização da antiga e nova aliança. Ele é o Alfa, como diz no Apocalipse, né? O Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Significa que Jesus Cristo é o começo e fim de todas as coisas. Começo, meio e fim, né? Sobretudo falando sobre o começo e o fim. Jesus é o Senhor,
o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, do qual a gente conhece. Né? Toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento, os profetas, né, os livros históricos, vem falando do Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos livros num só livro, que é a Bíblia. É um livro de volume único, que reúne muitos assuntos diferentes. A cada um desses assuntos dá-se o nome de livros. Exemplo, há um trecho da Bíblia que fala da saída do povo de Deus do povo de Deus do Egito. O livro de Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, o povo saindo da escravidão, né? Como a gente conhece a história bíblica. Então, de onde é tirado o nome ou título do livro? O nome é tirado de diversos lugares e de vários modos, né? Tem um assunto, o nome do autor, o nome da comunidade e o nome do personagem. Então, o assunto contido no livro exemplo, é o livro da sabedoria. Nome do autor do livro, exemplo, Carta de São Pedro. Nome da comunidade, exemplo aí, para qual livro foi escrito, exemplo, Cartas aos Romanos. Né? Então, o nome de personagem central em torno do livro, exemplo, livro de Josué. Né? Então, especificando assim cada tópico da palavra de Deus na Sagrada Escritura. Isso aqui é enriquecedor, galera, viu? Deus abençoe. Próximo vídeo a gente vai falar sobre a Bíblia, um livro inspirado por Deus.